O princípio de Pascal ele é muito importante e nós temos muitos benefícios no nosso dia a dia graças a esse princípio de Pascal. Vamos ver como que ele funciona. Nós temos aqui o desenho de uma seringa. Né? Aqui a partezinha que a gente empurra com o dedo. Né? Vamos tentar desenhar um dedo aqui. Que a gente empurra com o dedo. Aqui tem uma unha. Essa parte a gente empurra com o dedo. E aí o líquido sai por essa ponta aqui. Olha só, pessoal, mas por que que isso acontece? No momento em que nós apertamos essa seringa, nós geramos uma pressão nessa partezinha do fluido aqui. Vamos desenhar de amarelo. Nessa partezinha do fluido aqui é gerada uma pressão. Essa pressão, de acordo com o princípio de Pascal, ela se propaga em todos os pontos do nosso fluido. Então, o princípio de Pascal fala que uma pressão aplicada em um ponto do fluido, ela espalha-se para todos os demais pontos do fluido, inclusive para as paredes desse recipiente. Então, uma pressão aplicada aqui vai se propagar por todo esse fluido. E o que acontece quando esse fluido que está aqui sofre essa pressão, ele vai sair por aqui. Esse é o nosso princípio de Pascal. Uma pressão aplicada num ponto do fluido, ela se propaga para todos os pontos desse fluido, inclusive para a superfície do recipiente. Mas por que que isso é tão importante? Para um equipamento chamado prensa hidráulica. Então vamos escrever aqui prensa. Nossa, o que aconteceu? Vamos chamar de prensa hidráulica. Quando nós falamos de prensa hidráulica, o objetivo não é só esmagar coisas. Prensa hidráulica é um princípio. A prensa hidráulica, ela é vista, por exemplo, em automóveis com direção hidráulica. Quando a gente precisa trocar um pneu, nós usamos um macaco hidráulico. Tudo que usa esse princípio é chamado de prensa hidráulica. O objetivo é, através do princípio de Pascal, multiplicar a nossa força aplicada por 10, 20, 30, 50, 100 vezes, para que a gente consiga, mesmo fazendo uma força muito simples, por exemplo, no macaco hidráulico, a gente consiga erguer um carro de 500 quilos, 600, 700 quilos. Vamos ver como que isso funciona. Vamos imaginar aqui um tanque. Esse tanque é da seguinte forma. Tanque. Aqui nós temos uma superfície bem menorzinha. E aqui nós temos uma maior. Aqui nós vamos colocar um êmbolo rosa. Êmbolo rosa, êmbolo rosa. Aqui nós vamos colocar um êmbolo roxo. Roxo. Nessa partezinha rosa aqui nós temos cheio de água. Cheio de água aqui embaixo. Água, 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 água. Água, água, muita água. Olha só. Aqui nós vamos aplicar uma força para baixo. Nós vamos chamar de P1. A área desse êmbolo é A1. P1, A1. Essa pressão aqui, que eu vou gerar, vai se propagar ao longo desse líquido azul, que é a água, e vai empurrar esse nosso êmbolo roxo para cima, por causa que existe uma pressão aqui. Então, aqui no nosso caninha roxo, vai surgir uma força para cima. Ah, aqui é F, desculpa, pessoal. F1.
uma força F1 e aqui uma área A1, que vai gerar uma variação de pressão ΔP aqui, ΔP, que vai se propagar aqui, ΔP, 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 e vai chegar aqui nesse êmbolo e vai empurrar o êmbolo roxo para cima. ΔP, ΔP, muitos ΔPs. E vai empurrar o êmbolo roxo para cima com uma força que vamos chamar de F2. Esse êmbolo roxo tem uma área A2. Qual que é a genialidade do princípio de Pascal, pessoal? Como a variação de pressão aqui vai ser a mesma, então a variação de pressão aplicado no carinha rosa vai ser o mesmo que a variação de pressão aplicado no carinha roxo. A pressão aqui embaixo vai ser a mesma. Olha o que acontece. Quem é a pressão aqui é força sobre a área. F1 sobre A1. Quem é a pressão aqui? Força sobre a área. Elas são diretamente proporcionais. O que significa? Que se essa área aqui for 10 vezes maior, a força aplicada aqui vai ser 10 vezes maior também. Então, nós multiplicamos a nossa força por 10. Nós empurramos aqui com uma certa força e aqui ela é empurrada com 10 vezes 5, 10, 15, 20, 50, 100 vezes mais, dependendo da relação entre as duas áreas. Por exemplo, um automóvel, se eu tiver aqui um automóvel de... Vamos imaginar que essa área é 10 vezes maior, né? Então, A2 é igual a 10 a 1. Essa área aqui é 10 vezes. E eu coloco um automóvel aqui. Tamanho da prensa, né? Coloco um automóvel aqui de peso 500 quilos. Massa 500 quilos. Então, peso 5.000 newtons. Como a força precisa ser 10 vezes menor, então é como se eu precisasse erguer um carro de 500 newtons ou apenas 50 quilos. Então, com essa prensa hidráulica, nós conseguimos multiplicar a nossa força por 10. Né? Então, F1, nesse caso aqui, a F1 é a minha força que eu quero aplicar sobre A1. Aí o nosso peso é o peso do carro, que é 5.000 newtons. E a nossa área A2 é 10 a 1. É 10 vezes maior. Olha só, podemos cortar aqui A1 com A1. E aí, concluímos que a nossa força aplicada é de 500 newtons. Então, a nossa força é 10 vezes menor. Então, a regra da prensa hidráulica, pessoal, é muito simples. É praticamente uma regrinha de 3. Porque é diretamente proporcional. Se a força aplicada aqui, se essa área é 10 vezes menor, então a força vai ser 10 vezes menor. Mas aí nós podemos ter uma área 10, 20, 30, 40, 50. Então aqui, prensa hidráulica é muito simples. O que é importante a gente lembrar? Às vezes, os exercícios usam êmbolos ou retangulares, que são assim, ou êmbolos circulares. Então é importante lembrar, né, a formulazinha da área desses dois carinhas aqui. Então, olha, a nossa área do retângulo é igual a base vezes altura, e a nossa área do círculo é πr ao quadrado. Então essa, pessoal, é o princípio de Pascal, onde os exercícios principalmente são relacionados à prensa hidráulica.